Sejam bem-vindos à Hora da Abelha 3. Estamos continuando a discussão que foi colocada no vídeo de ontem, que falava sobre a valorização dos projetos de geração de renda em meliponicultura, que, por sua vez, é uma continuação do vídeo anterior, que falava sobre o enfoque da conservação ou da produção na meliponicultura rural no Maranhão. E para fazer um anexo a essa discussão de ontem, que eu tratei da valorização dos projetos de geração de renda em meliponicultura, eu vou falar hoje um pouco de economia, né? Mas não vou entrar em nada em economias, não. Eu vou externar a minha opinião que eu sinto do processo de economia que eu vivenciei nesses 20 anos de relações com comunidades rurais, em processos de geração de renda a partir do processamento dos produtos, subprodutos das abelhas e a comercialização, a colocação desses produtos no mercado. Então, o fato é o seguinte, eu já tinha falado não sei, um desses vídeos aí anteriores, a questão que estamos passando por grandes transformações da humanidade em função dos processos de mudanças climáticas. Invariavelmente, nós vamos ter que mudar os nossos padrões de consumo. Não tem como. Se não formos nós, os nossos descendentes, próxima geração ou a seguinte, óbvio, invariavelmente vai ter que mudar. Os processos de produção de produtos animal que estão no mercado, principalmente carne, as grandes criações de bois que têm provocado estrago muito grande no ecossistema, principalmente no Brasil, né? O processo todo de desmatamento da Amazônia, a questão da derrubada da floresta, a criação de gado, né? O alto consumo de carne, vamos dizer assim, vai ter que ser repensado, né? Não tem como nós vivemos nesse processo crescente de consumo, comunidade já nós estamos na casa dos 8 bilhões, e se não ter um freio, uma forma de você segurar isso sem que haja um colapso total do nosso todo ecossistema terrestre. Afinal, a Terra é uma só e ela é limitada. O espaço é limitado. Não tem como a gente imaginar outra coisa, mesmo que imaginarmos, por exemplo, a possibilidade futura de uma parte da nossa humanidade mudar para outro planeta, construir uma nova civilização, a nossa não tem mais espaço. Eu já tinha falado isso também em um vídeo atrás, que em julho a gente estourou o nosso consumo dos recursos previstos para a humanidade nesse ano. Já estamos em déficit, né? Estamos reduzindo cada vez mais o consumo e isso invariavelmente vai ter problema mais à frente. Então, isso tudo tem a ver com economia, tá? Mas também tem tudo a ver com conservação. E o que é a meliponicultura? O que as abelhas nativas têm a ver com isso? Tem tudo a ver. Eu vou tentar colocar aqui, no contexto dos processos produtivos, né, de geração de renda, a questão da economia, como a gente deve pensar, como trabalhamos com a meliponicultura. Lembrando o seguinte, que a abelha nativa, o produto dela, o mel, não é o mesmo produto do mel da abelha africanizada. O mel da abelha africanizada é uma commodity, é um produto que está regulado pelo seu preço internacional. É um produto que é vendido em mercado bruto e é processado na indústria de alimento, de transformação, etc. O mel da abelha nativa não tem condições disso. Não é possível isso. Você não pode vendê-la como commodity, porque não é. Porque a produção do mel da abelha nativa está limitado pelo fato de que as abelhas nativas, as abelhas sem ferrão particularmente, são limitadas pelo espaço ao qual eles podem ocupar. Não é igual, por exemplo, a abelha africanizada, que está adaptada, está distribuída praticamente em todo o planeta, Europa, Ásia, África, nas Américas, está adaptada a uma diversidade enorme de ecossistemas, uma diversidade enorme de floradas, e as abelhas sem ferrão não têm esse privilégio, que vamos dizer assim, que na verdade não é privilégio, né? Que faz com que você não pode expandir a produção dela, porque as espécies nativas estão vinculadas a determinadas floradas específicas. Algumas têm capacidade de explorar um maior número de espécies de plantas. Dentre essas, podemos dizer que são as generalistas. A abelha Apis mellifera é uma abelha generalista.
ela se adapta a praticamente todas as plantas, todas as flores, ela consome. Inclusive, não só isso, como também consome Coca-Cola em garrafa, coleta açúcar no pauzinho de picolé que está no lixo, né, frequenta a lixeira. A apis tem essa característica. As abelhas nativas não têm isso. Você vê, raramente, eu não conheço uma espécie de abelha sem ferrão que vai na lixeira, que você encontra nos locais de consumos nossos da área urbana. Você não vê isso. Elas têm uma limitação, tem uma florada específica que elas exportam. Então não tem como você ampliar a produção delas, porque você não tem como de ampliar essa florada também. Então ela está limitada por isso. Então nós temos que pensar que as abelhas nativas, do ponto de vista de economia, elas não podem estar sujeitas a essa questão de mercado que nós temos hoje. Hoje, se você pensar em termos de economia, o que nós estamos falando? Nós estamos falando aqui que a gente chamamos de economia neoclássica, que é o padrão tradicional hoje de consumo, de produção e consumo. Que é essa questão de você ter um produto, você agrega valor a ele, você vende, você tem um lucro, é o processo todo que a gente normalmente está acostumado a ver. E está associado exatamente àquela visão do que a gente chama de capitalismo, né? Que aí depende das vertentes que você vai dizer qual que é capitalismo selvagem ou não, é o capitalismo. Ok? Mas a discussão aqui não é discutir se é capitalismo ou socialismo. É questão aqui de discutir sustentabilidade. Certo? Acontece que, nos últimos anos, tem se cunhado uma visão de economia que é chamada de economia ambiental, que, na verdade, no meu entender, foi um jeito de mascarar o processo exploratório que está cada vez mais sendo criticado. A exploração, né, dos recursos naturais de forma exacerbada, esgotando os nossos recursos. Então, as grandes empresas, as multinacionais principalmente, criaram aquela história da economia ambiental, que usa, na verdade, para mim, no meu entendimento, uma maquiagem, né? Faz aquela maquiagem da aparência, aquele do processo todo, explora uma determinada área, um recurso mineral, por exemplo, devasta tudo, depois recupera tudo, mas, na verdade, está se esgotando recursos, porque esses recursos não estão sendo repostos. Então, chama-se esse de economia ambiental. A questão lá de novos papel reciclado, todo aquele processo todo que, para mim, é uma maquiagem. Mas quando a gente fala de economia mesmo, que está ligada à sustentabilidade, é um outro tipo de economia que é chamado de economia ecológica, que me parece que o próprio fundador desse princípio de economia ecológica, na década de 30 ou 40, se não me engano, ele foi execrado também pelos economistas. Porque, na verdade, o que acontece? Ele colocou, na verdade, que a economia, você não pode fazer economia sem depender da ecologia. Você não pode ignorar a ecologia. Você não pode ignorar isso. Não é o contrário. Normalmente se faz o contrário hoje. A ecologia depende da economia. Não, é o inverso. A economia depende da ecologia. Então, tudo que você faz de exploração econômica da natureza, você tem que pensar sempre as limitações dos recursos que estão disponíveis. Nesse aspecto, eu tenho que estar dentro daquele conceito que eu já falei no vídeo passado, nessa questão de necessidades, desejos, né? Eu tenho que controlar meus desejos, né? Porque senão eu vou passar além das minhas necessidades e exaurir os recursos de forma que acaba prejudicando todo o ecossistema. E as abelhas sem ferrão, elas se encaixam muito nesse processo. Então, fala assim, por exemplo, a gente fala assim, você vai fazer meliponicultura, você tem que começar uma criação, comece com poucas... Primeiro, comece com espécies locais. Tá? Não introduza espécies de outras regiões, porque se você colocar espécies de outras regiões, ela vai interferir nos espaços que estão sendo explorados pelas espécies locais. Então, tudo bem que você pode ter uma grande produção de uma espécie exótica, mas você não está vendo o impacto que está gerando em outras espécies locais, que você, na verdade, assim, lembra, nós temos 95% das nossas espécies de abelhas são solitárias, e você está pouco lixando para elas, você não vê elas em lugar nenhum, mas elas estão lá, estão presentes, estão polinizando as flores. Vez ou outra você vê uma abelha sem ferrão nas flores, uma jataí e tal, mas você dá pouca bola, aquilo para você é irrelevante, mas elas estão presentes.
Então, quando você traz espécies de fora, você simplesmente está exaurindo, por conta dessas espécies que não se encaixam naquele processo, né? Estão exaurindo os recursos que prejudicam outras espécies locais. Então, a primeira coisa, comece com espécies locais. Mesmo porque a chance de dar certo a sua criação é maior. Você vai minimizar custos. Okay? Segunda coisa, comece devagar, sem pressa. Comece com 1, 2 ninhos, 3 ninhos. Veja como é que elas se comportam ao longo do ano, essas espécies. Veja como é que elas estão. Se você achar que elas estão indo bem, você divide os ninhos, produza de 3 passa para 6. Comece sim a alimentar as colônias. Não dê alimento a elas. Deixe com que elas explorem os locais, os recursos locais. Porque você está, inclusive, ao mesmo tempo, avaliando a sanidade do ambiente onde você está. Se você já de cara começa a botar 3 ninhos das espécies locais e começar já de cara a alimentar com o xarope, botar água com açúcar, as colônias, você não vai ter uma dimensão do estado do ambiente que se encontra. E você não vai ter uma dimensão de saber até onde você pode ir. Você pode ir com o seu processo de criação. Então você tem que conhecer todo aquele espaço que você está criando. Se você começar a mascarar o processo, você não vai ter noção nenhuma. O seu projeto que está na cabeça de criação pode ir por água abaixo. Então você pode estar fazendo uma coisa assim, por exemplo, de começar a colocar xarope para as abelhas, ao invés de deixar elas explorarem os recursos locais por conta própria, você coloca muito mais abelha do que o necessário, você não vai ter a dimensão do que você está... E no final das contas, se você fizer as contas, você vai ser que está sendo muito mais caro, porque você vai ter que colocar açúcar, comprar açúcar para alimentar aquele volume enorme de colônias que você está produzindo. Você vai produzir um mel de péssima qualidade, porque o mel que vai ser produzido não é dos néctares, das flores locais. Então, assim, você desmascarar o seu processo. E, ao mesmo tempo, isso vai provocar um dano muito sério, severo, às espécies nativas. As 95% das espécies nativas, por exemplo, que estão lá solitárias, né, que você não conhece, mas que vão ser afetadas, porque você está aumentando um plantel de uma espécie que vai pressionar sobre aquela produção, mesmo que você coloque xarope para elas. Né? Então, é preciso pensar nisso. Então, eu coloco o seguinte, a economia ecológica, no nosso entendimento, é que mais se adequa a esse processo econômico, porque você limita a sua produção dentro da realidade local, dentro da sustentabilidade local. Né? Você não vai ultrapassar isso. Se você começar a usar um processo de economia na criação de abelha que vai para a linha da economia neoclássica, que é a economia tradicional, você simplesmente não está fazendo processo com sustentabilidade. Né? Você simplesmente está distorcendo o processo todo, como se diz, as características ambientais locais como um todo, está tendo uma exploração muito grande nesse processo, mas está exaurindo os recursos que estão ali, né, e que abastece essa diversidade de abelhas. Então, é importante a gente pensar nisso, mesmo que você não esteja pensando nisso, ou mesmo que você ache que você está fazendo tudo de forma diferente do que eu falei, reflita sobre isso, né, e tente mudar. Tente mudar, porque nós vamos chegar ao momento que nós vamos ter que encaixar essa nova realidade de produção que não é a da economia neoclássica. Isso vai ter que ser mudado. Isso é um fato. Então, assim, no que nós precisamos, na verdade, é acabar com, por exemplo, com essa ideia, que para mim é estapafúrdia, de que de repente você vai criar abelha nativa e de repente a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é exportar mel. Por que exportar mel? Tem sentido isso, exportar mel, a exportação? Se nós mal conhecemos o mel que nós temos de abelhas nativas, os outros países vão conhecer, vão saber alguma coisa sobre isso? Nem sabe disso, não conhece nada de mel de abelha sem ferrão. Então, assim, é uma coisa assim que meio se pé em cabeça, porque a gente está sempre naquela coisa de mirar no processo de produção da abelha africanizada. Se nós temos que pensar, você imagina, por exemplo, as comunidades rurais. Como nós estamos falando de economia neoclássica, na verdade, o que acontece nesses processos produtivos rurais no Brasil? Não é só abelha sem ferrão, não é só meliponicultura, não. Né? Uma série de outros processos produtivos seguem mais ou menos essa mesma lógica. As pessoas, elas seguem a lógica seguinte, de
um esforço compartilhado de venda. Nós temos, por exemplo, a ideia lá do comércio justo, solidário, que você já deve ter ouvido falar muito sobre isso em algum lugar, o comércio justo e solidário. As relações de troca, que não é necessariamente em dinheiro, tem um tal do escambo, que está muito relacionado a essas comunidades, as relações de troca de bens, não necessariamente dinheiro, né, perfeitamente satisfaz aquele comércio. A questão dos valores que você está dando sobre os produtos. Porque, por exemplo, quando a gente faz um processo desse de criação sustentável de abelhas, imbuído dentro do espírito da economia ecológica, a gente tem que pensar muito a relação das relações entre os produtores e os consumidores. Não dá para ficar aquela coisa que normalmente se tem na ideia de que o cara compra um produto e vai revender compra um produto por R$100 e revende por 200. Não dá para pensar nisso dessa forma. As pessoas estão vendendo mel, por exemplo, mel de abelha sem ferrão no mercado em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, por R$200. Já perguntaram quanto que pagaram ao produtor sobre aquele mel? Muitos deles pagaram uma mixaria. E essa que é a realidade. Então nós temos que pensar nisso também. Tem que dar um preço justo para essas pessoas que estão lá criando as abelhas e estão ajudando a conservá-las. É uma tal da valoração, inclusive, ambiental, que a gente tem que pensar também nisso. Não há aquela questão de lucro fácil e imediato. Como a própria Fátima já disse naquele vídeo anterior sobre as relações lá nas comunidades do Maranhão, a questão do processo todo de criação leva um tempo que não é imediato, leva 3, 4, 5, 6 anos. E isso é uma relação, se você não vai usar a meliponicultura como um meio único de vida, não tem como. Se você fala assim, estou conseguindo sobreviver, você pode ter certeza que está fazendo alguma coisa que não é legal. Ou é vendendo colônia, né? Vender muita colônia, que a procura é muito grande hoje, vendendo muita colônia, mas dentro do processo de sustentabilidade, jamais. Não tem como. Então ela tem que ser usada, a meliponicultura tem que ser usada como um processo de geração de renda complementar. É uma coisa de reforço, de auxílio no determinado momento da escala de trabalho anual. Aquele dinheiro vai servir para alguma coisa, mas não para substituir totalmente o trabalho que você tem, viver disso, não tem como. Se nós estamos pensando sob o ponto de vista de sustentabilidade. A economia ecológica é um fato que merece atenção e merece reflexão, né? E agora está surgindo outras vertentes da economia ecológica que muitas das vezes, inclusive, uma ressalta que a gente precisa tomar cuidado, que há interpretações equivocadas também sobre isso. Coisas que o pessoal está usando, fazendo reaproveitamento de produtos, inserir isso dentro da economia ecológica, não é bem assim, não. A economia ecológica sempre tem que pensar naquela questão do contexto da ecologia. Todo processo produtivo que se tem de uso de algum produto local, ele retorna dentro do sistema, de modo que é um ciclo, né, uma retroalimentação do sistema, de forma que o equilíbrio se mantém dentro daquela unidade, né? E é isso que a gente chama de sustentabilidade. Vamos ver se a gente desdobra essa conversa mais à frente com outros exemplos mais reais. Ok? Então, um abraço.